Ok, muito bem, estamos aqui agora. Vamos fazer aqui então mais uma aula, demonstrar aqui a questão do calendário de conteúdo. Porque uma vez que a gente tem o blog já todo definido, né, já com todos os menus, com tudo que a gente precisa, a gente tem que publicar o conteúdo. E aqui eu estou com a janela aberta, tá? Nessa janela aqui a gente tem a nossa pauta, que é uma sequência aí do que a gente vai publicar no nosso blog. E assim, esse conteúdo aqui é uma pauta, uma premissa do que a gente vai visualizar dentro de um calendário de um determinado período. Então, nesse exemplo aqui eu tenho, essa é uma planilha feita num aplicativo tipo Excel, uma planilha simples, qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo consegue fazer, em que aqui a gente tem um calendário geral, calendário geral do ano, né? E ele segue com o mês e as semanas do mês, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, se for um mês de 5 semanas, né? Tá? Bom, mas o que a gente precisa entender aqui, ó, né? Eu tenho aqui o ano, o mês, que vai ser feito a publicação do conteúdo. Aqui definiu-se uma legenda por tipo de conteúdo, porque positivo, negativo e empate. Porque uma vez que o conteúdo ele é projetado para ser publicado, ele não vai ser à toa, né? Ele tem um objetivo, né? Então a gente quer, por exemplo, num determinado período, que aquele conteúdo ele atinja ali um alcance, né, de pessoas, né? Esse conteúdo pode ser um artigo no blog, pode ser um post numa rede social, pode ser um vídeo num canal de vídeo. Então a gente quer que ele tenha um alcance. Se ele atingir esse alcance, aí a gente determina aqui, com base nessa legenda, se ele é positivo, negativo ou empate. Como assim? Ele tem um objetivo. Então, por exemplo, especificando aqui, ó, né, métricas esperadas. Então, eu tenho um objetivo aqui no site com um conteúdo de artigo. Aqui eu não estou especificando o conteúdo ainda, tá? A gente vai falar disso daqui um pouco. Esse artigo ele tem o objetivo de atingir pessoas, de trazer pessoas a serem cadastradas no site. E esse cadastro a gente quer que seja no mínimo de 100 pessoas, num determinado período, né? Se ele atingir 100 pessoas, né, ou seja, ele está acima de 60%. Então, eu vou pintar isso aqui numa cor verde, né? Mas se ele atingir abaixo de determinado valor, né, no caso aqui foi estipulado 39%, vai ficar em vermelho, ou seja, um alcance negativo. E se ele ficar entre o valor 40 e 59, porque o intervalo entre 39 e 60, ele vai ficar no empate. Então, no nosso exemplo aqui, ó, o objetivo desse artigo era atingir 100 cadastros, mas ele conseguiu só 50. Então, ele está entre 40 e 59, né? Então, ele está aí com a cor amarelinha, ó. Então, houve um empate. Então, por que isso? Porque a gente, uma vez que publica o conteúdo, esse conteúdo tem um objetivo, né? Nesse caso, era o cadastro do site, que é o CTA, né? O público, né? Que vai ler esse conteúdo, vai visualizar, ele tem que ter uma ação. Essa ação é o que a gente chama call to action, ou chamada para ação, que é exatamente a pessoa se cadastrar. Então, depois a gente vai ter lá, a gente vai demonstrar isso numa aula específica, o artigo, né, com o conteúdo. Esse artigo, lá no final, ele tem um espaço para a pessoa se cadastrar, para colocar um e-mail, né, ali um nome, e algum comentário, se for o caso, e enviar um cadastro, né? Daí ele está ali recebendo determinadas informações e a gente também obter o e-mail dele para futuras ações, né? Outras ações futuras. Então, nesse caso, esse conteúdo ele tem um único objetivo de chamar a atenção ali pelo AIDA, né? Pela metodologia AIDA, chamar a atenção da pessoa para ela ler o artigo e ao final ela se cadastrar no site. Então, essa seria a chamada para a ação. Isso a gente vai estar demonstrando
no artigo propriamente dito, quando a gente estiver construindo ele. Então agora a gente precisa entender esse calendário, como é que vai funcionar, né? Esse calendário, ele está distribuído em determinados tipos de mídias, né? Então tá aqui, ó, site, blog, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok e outros. Para cada canal de mídia desse, para cada presença digital, existe um CTA específico a ser alcançado com o conteúdo. No caso aqui, o cadastro no site, cadastro no blog, compartilhamento, né? Todos os demais mídias aí a nível de redes sociais é o compartilhamento, tá? É claro que aí vai variar, né, baseado no levantamento feito prévio. Aqui a gente colocou alguns números fictícios para entender essa questão do positivo e negativo. Então, por exemplo, aqui no blog, o objetivo era alcançar 50 cadastros e eu alcanço 40. Então, ele está no empate também. Já aqui no Instagram, o post tinha um alcance de objetivo de alcance de 5 mil pessoas. Ele alcançou só 1.000, então está abaixo, ó, né? Ficou vermelho, 39%. O mesmo ocorre com os demais. Por que isso é importante? Porque assim a gente consegue comparar, né, N's público. Então, por exemplo, como a gente tem um site e um artigo específico, ele, nesse primeiro momento aqui da semana 1, ele é um artigo a nível geral. Tanto pessoas como homens, mulheres de qualquer idade vai estar acessando ali, vendo, e a gente vai mapeando isso, né? Isso aqui, essas informações devem ser obtidas a partir do insights, tá? Ali do estatísticas do blog, estatísticas do site, a própria plataforma onde está o site, ela fornece isso. No caso das redes sociais, elas têm ali as estatísticas de alcance, as métricas, né, os insights, tá? Isso pode ser visto lá e a pessoa transcreve para cá. E no nosso caso aqui, a gente tem uma primeira semana de forma genérica para ver quem é que acessa mais, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adolescente, se é uma pessoa de meia idade. Já na partir da primeira semana, esses dados levantados, obtidos, né, a gente vai determinar aí um conteúdo, né, na mesma temática, ainda não estou falando aqui definindo o tema, né, mas a gente vai buscar atingir homens acima de 20 anos de idade, porque de repente foi mapeado aqui, né, nesse período aqui, que existem mais homens acessando conteúdo, né, ou não, né, porque a gente também tem na semana 3 a visibilidade aí pelas mulheres. Claro que aqui nessa semana não vai ser só mulher que vai acessar, mas a gente tem o objetivo de comparar, né? A gente quer comparar aí mulheres e homens. Então aqui a gente vai fazer, buscar um objetivo de cadastrar 50 mulheres e atingir 25 amarelo. Mesma ideia, tá? Da semana anterior, com a questão do positivo e negativo, tá certo? Então aí durante essa semana foi feito um mapeamento só com homens. Por quê? Ah, mas lá na primeira também não dava para fazer isso? Dava, mas a gente quer ver se aquilo não foi só uma circunstância ou realmente se aquilo é válido, se aquilo se realmente se confirma, né? Porque às vezes pode ser só um momento circunstancial naquele período. Aí na segunda semana a gente fazendo só com o objetivo de buscar homens, a gente consegue comparar. Na terceira semana a gente faz só com as mulheres, né? Ou seja, a mesma ideia da semana anterior com os homens, mas só que com as mulheres, né? Então agora a gente compara aqui os resultados das mulheres com os homens. Por que isso? Porque a partir do momento que eu consigo mapear que eu tenho mais mulheres visitando o site durante um certo período, semana 1, semana 2, semana 3, é claro que não faz sentido eu colocar um conteúdo ali que tem mais uma cara para masculino, né? Então vai ser desinteressante para o blog, para o site, ter ali um conteúdo masculino voltado mais para homens, e sendo que o público que foi descoberto é mais feminino. Então é claro que eu tenho que criar um conteúdo nesse teor das mulheres. O contrário também, né? De repente constatou que o público mais que visitou mais o site são homens. Então não faz sentido eu ter ali um conteúdo feminino. Não quer dizer que tenha que ser 100% masculino, se for só homens, 100% só feminino, se for só mulheres. Mas, vamos dizer assim, seguindo o princípio da regra de Pareto, 80% do conteúdo
vai ser voltado para aquele público que é mais frequente, né? Então, se eu tenho mais homens frequentando, eu vou publicar mais conteúdo focado em homens e menos mulheres. Então, menos conteúdo, no caso 20%, mais voltado para as mulheres. O contrário ocorre. Poderia ser 80% de conteúdo focado mais para mulheres e 20% para homens. Agora, se a empresa, a instituição, o projeto estiver focado só no mercado de mulheres, aí sim, 100% do conteúdo tem que ser direcionado para as mulheres, ok? E na semana 4 aqui a gente não fez, né? Nem na semana 5, mas poderíamos mapear aqui, por exemplo, né? Aqui a gente mapeou homens acima de 20, aqui a gente poderia, na semana 4, estar mapeando homens, né? Ou seja, entre 14 e 19, para ver se são adolescentes, jovens, né? Pré-adolescentes, assim por diante, né? A mesma coisa com as mulheres, né? Acima de 20 anos aqui, na semana 3, aqui embaixo poderia estar verificando moças, meninas entre 14 e 19 anos. Para isso, a gente consegue mapear o perfil. Isso é interessante porque, de repente, consegue-se observar aí um novo mercado a ser explorado, né, de produtos e serviços, nível de conteúdo e assim por diante. Basta que a instituição pode pensar em desenvolver um projeto futuro focado nesses outros nichos aí, nesses outros públicos específicos, ok? Então, aqui a gente tem um calendário de conteúdo de forma genérica, né, um calendário geral de publicação, tá? Num determinado mês, né, no caso janeiro, tá? Na semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, tá? Aqui a gente não especificou por dia o conteúdo específico, mas isso poderia ser, né? Pensando que na semana 1 a gente tem no site uma publicação de um artigo, no blogs, tudo isso aqui é durante uma única semana, né? Então, esse conteúdo, ou seja, esse tema geral aqui, ó, o futuro cidadão enquanto ser humano e cidadão, esse seria um tema genérico, né, do assunto, um tema geral, e aí ele tem um tema específico, que é chamar a atenção para a consciência individual, a preocupação das pessoas, né, como que elas vão estar no futuro, tá certo? Então, esse é um tema específico. Então, todo o conteúdo que for criado para esse mês está focado nisso aqui. Então, na semana 1, eu tenho um artigo, e no blog vai ter um outro artigo também, com esse mesmo teor. Aqui eu não estou demonstrando cada um, né? Cada um desses artigos, de repente é o mesmo, mas com poucas variações. Um equivalente conteúdo do post, tá? Esse post vai ter a versão dele para o Facebook, a versão em vídeo para o YouTube, a versão dele para o LinkedIn, a versão dele para o Twitter, Pinterest, TikTok ou outros, né? Então aqui seria uma semana cheia de conteúdo a ser publicado, tá? Então é um tema único para uma semana inteira, em diferentes lugares, porque a gente está mapeando o público aqui, certo? A partir desse público mapeado, pode-se desenvolver um novo calendário. Isso aqui é um modelo, é uma ideia, né? Existem na internet vários modelos, e aí a partir desse modelo inicial pode-se desenvolver um modelo detalhado para cada dia da semana, o tipo de conteúdo específico para cada dia da semana, né? Se for uma vez por dia, 2 vezes por dia, o conteúdo a ser ali publicado cada vez, né? Então, isso pode ser feito numa outra planilha. Então, a gente tem aqui um mês inteiro, tá bom? Na próxima semana aqui, que a gente tem a planilha detalhada, ó, semana 1. Né? Então, aqui sim, tá? Eu poderia estar detalhando o que é o conteúdo específico para semana 1 somente, tá? Então, semana 1. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, né? Aqui tem todos os dias da semana. O público já foi definido, né? Estamos na fase do geral, né? Tema geral, e ainda a gente não sabe se é homem ou mulher. Então está naquele primeira semana. Então aí tem o artigo aqui. Aí no Instagram, no Facebook, nas demais mídias, tem ali o que vai ser publicado. Então aí foi distribuído aqui, ó. No domingo vai ser um post fixo, na segunda um stories, na terça um carrossel, quarta pula no Instagram porque vai ser publicado um vídeo lá no YouTube. Na quinta, um vídeo curto, tanto no Instagram como no Facebook, ou seja, a variação do vídeo do YouTube volta aqui a ser publicado dentro do Instagram e do Facebook. E na sexta-feira,
né, a gente tem as métricas ali. Que métrica é essa? São as análises, né, as estatísticas, né, para verificar lá o perfil do público que acessou, se é homem, se é mulheres, né, a faixa de idade, localização e assim por diante. Então, na sexta faz-se as métricas, para que no sábado comece a fazer um novo projeto de um novo post para ser publicado na semana seguinte. Eu fiz dessa forma aqui porque é uma metodologia que a gente adota por aqui, né, no escritório. Mas isso pode ser mudado conforme a necessidade do perfil do negócio, tá certo? E aí, claro, o objetivo é um CTA, né, que era o cadastro, né, aqui no Instagram compartilhamento, lembra que a gente viu isso lá no tema geral, calendário geral, e esses dados aqui de métricas são os mesmos que estão lá, ou seja, aquelas informações só chegaram lá por conta disso aqui, tá? Então, a gente tem a meta esperada e a meta alcançada. É claro que aqui, uma vez a gente detectando o público, ou seja, aqui na semana 2 a gente já vai falar só com homens, né? O que o homem no futuro você quer ser, né? Pensando no tema geral, né? Eu vou aqui então fazer um artigo, e aí eu posso até colocar uma descrição desse artigo aqui, né? Prévia, bem resumida, só para dar um indício do que é o conteúdo em si, né? A mesma coisa aqui, o tipo de post que vai ser, né? Não vai detalhar ele aqui, mas só colocar uma prévia ali, informações, né? Isso pode ser feito, inclusive, numa nova planilha, como anexo, caso queira, tá certo? Ou aqui abaixo, né, especificando aqui, né, o que vai ser o conteúdo do artigo. Nesse artigo deverá ter isso e aquilo outro. Claro que isso é só um resumo, porque o briefing do artigo ali, o tópico, né, ele tem que ser descrito no outro documento. E a mesma coisa vai acontecer com a semana 3, né? A gente tem aqui uma semana com a buscar as mulheres, né? E aí a mesma ideia, a distribuição eu mantive a mesma. Na semana 4 a gente não construiu e nem na semana 5, mas teria que ser feito também da mesma forma. O importante aqui que a gente, se observar na semana 1, aqui eu tenho uma cor, né? Justamente para diferenciar aí no dia a dia, né? O que é uma coisa da outra, porque na correria, para não haver engano na obtenção dos dados aí. Né? Aqui já é outra cor, né? E a semana 4, semana 5 também teria uma cor diferente, assim como no calendário geral. E está aqui, então, definido. Então, esse é um calendário de levantamento de público, tá? E o conteúdo a ser publicado. Muito bem. Agora, da onde foi tirado isso? Isso a gente elaborou a partir de pesquisas, de análise de vários calendários, a gente chegou nesse formato, mas existem diversos modelos, você pode adotar o que for mais adequado aí para sua circunstância, né, para o seu projeto. E aqui a gente tem a premissa do que seria o conteúdo em si, ó, calendário de conteúdo, premissa, então eu vou ter um tema, a partir desse tema geral, a gente vai ter ali um assunto específico, né, que é o que deve ser o foco de cada artigo, de cada postagem, né, as mídias que vai se utilizar, né, depois os canais dessas mídias propriamente dita, né, YouTube, Instagram, que a gente colocou no calendário, né, e aí a gente tem um exemplo aqui, né, o tema é humanidade, o assunto específico é o futuro da humanidade, né, foi feita uma pesquisa de palavras-chave, né, essas palavras-chave elas vão ser usadas no artigo, né? Ou seja, na hora que está ali escrevendo o artigo, vai ser usado ela no título, subtítulo, descrição e assim por diante, como também nos posts, né? E aí tem os passos aqui que a gente tem que resolver durante o processo de execução. Então, primeiro é definir o título, depois o tema, né? O tema específico, né? Como vai ser feito isso e os passos propriamente dito ali de construção desse artigo, né? Desse documento com esse artigo, para depois ser transcrito lá para o blog e a partir desse artigo construir os posts, assim sucessivamente. Esse material vai ficar disponível depois, né, na descrição do vídeo, justamente para vocês terem acesso do que seria todos os detalhes. E posteriormente o artigo dentro do blog ou do site, ok? É isso, tá certo? Então acho que já dá para ter uma noção do que é o artigo em si e o calendário, né? Agora só falta a gente finalizar isso lá dentro do site do nosso WordPress e encontrar e escrever lá tudo certinho, transcrever esse conteúdo para lá, ok? É isso. Por enquanto é só. Tá aí o calendário
Um forte abraço, até a próxima.